Bom, como a galera acabou de falar, né? Eu sou designer de conteúdo e eu gosto de falar que eu desenho conteúdo, né? Eu sempre gosto de começar as apresentações falando que eu desenho conteúdo. E atualmente eu estou lá no Itaú e eu passei pela Universidade Federal Fluminense, né? Mas a minha formação não foi linear, então eu tenho formação em construção naval, tenho formação em química, mas por N motivos eu acabei indo para letras e continuando a minha formação aí em comunicação, né? E aí também coloquei aqui, né, a escola do Google, né, que foi um lugar onde eu aprendi muito também por meio de cursos que eu participei em design de conteúdo, e a Pretux, que é o coletivo que eu faço parte, que empodera pessoas negras em UX e design, né, por meio de bolsas, etc. E é uma comunidade que, junto de UX para Minas Pretas e outras comunidades que a gente tem aí, tem movimentado muita coisa bacana também. Bom, e aí antes de começar a palestra, eu achei muito importante me posicionar, né? E aí, para quem também dizer que eu sou um homem negro, de cabelo crespo, estou utilizando um colar aqui durante a minha palestra, estou com uma camiseta rosa. Atrás de mim tem umas obras de arte também e algumas decorações aqui de casa. E aí, posicionar de onde eu estou falando, né? Eu já passei por empresas aí como a Vitalk, o Agibank, a Terra e empresa do segmento de saúde, né? Tá ali a Sharecare Brasil. Mandar um abraço para a galera da Vitalk. Foi uma escola para mim onde eu pude aprender muito, principalmente no segmento de saúde mental. E atualmente eu trabalho no Itaú. Eu quis trazer aqui alguns recortes de mim também para essa palestra, que dizem um pouco do local que eu estou falando, né? E aí, além de ser designer de conteúdo, eu também sou artista e sou escritor. E acho que isso me ajuda muito a posicionar a forma como eu trago os meus discursos aqui, a forma como eu construo diálogos também, e essa coisa de me aproximar mais das pessoas, né, que teve sempre presente. Ali uma fotografia lá do Rio de Janeiro, né? Eu venho do interior do Rio, uma cidade que chama Barra Mansa, e, e lá a gente tem essa tripla identidade, né? Porque a gente está ao mesmo tempo próximo de Minas, a gente está próximo de São Paulo também, então o nosso sotaque ele não é nem tão puxado para um lugar nem para outro. A gente tem essa identidade desses dois lugares, né? Minha família também, grande parte, vem do sul de Minas. E aí é uma fotinha que tem aqui embaixo, minha com a minha avó, né? Dormindo com a minha avó aqui. E eu trouxe essa fotografia da minha avó, porque eu achei muito importante para esse diálogo que eu vou trazer aqui, sobre o designer grisalho, né? Eu sou uma pessoa de 24 anos e eu vivi uma experiência, né, enquanto fiz um freela, vivi uma experiência para desenhar diálogos de bot para público 60 a mais. Então fui para dentro desse espaço entender como eu ia conseguir desenhar essas conversas, desenvolver essas conversas. Eu sei que uma pessoa que esteve muito próxima eu gosto de falar pessoa sênior, né? Eu sempre estive muito próximo do público sênior, então aí tem uma fotinha também da Dona Maria, que é uma amigona minha, e ela é lá de Vinhedo, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo. E junto desses valores, né, também gosto de trazer algumas questões. Ali no canto tem a Conceição Evaristo, que é uma escritora negra, e ela fala muito sobre essa importância da gente resgatar e trazer os discursos das pessoas, porque as pessoas têm escrevivências, né? Então, quando eu aproximo a pessoa de uma referência, de um conceito, ou trago uma informação, eu estou contribuindo para toda essa trajetória, essa jornada da pessoa de vivências com histórias, conteúdos também, toda essa vivência, né? E ali trouxe uma dica também, uma dica africana, que diz sobre essa questão do tempo, né? Sobre essa importância de como a gente olha para as histórias que a gente tem lá atrás, né? E lá em cima tem um símbolo da arquivologia, né? Eu pude trabalhar um tempinho, pouco tempo no MASP, e me envolvi em projetos de arquivologia. Então, tudo isso acabou me aproximando mais de arquitetura de informação e de conteúdo, né? Fui viver experiências aí no meio da poeira, fui tocar na poeira, fui tocar nos arquivos das obras de arte, e tudo isso me aproximando cada vez mais dessas histórias, né? E ali embaixo tem o conceito também de horaritura, que é uma coisa que me acompanha muito também.
acredito que enquanto a pessoa negra, principalmente, porque eu venho de um ambiente onde as histórias são contadas por meio da oralidade e os aprendizados, eles são absorvidos por meio dessas oralidades, né? Então é aquela história que a avó contou, passou para a mãe, e aí passou para você, você passou para o seu primo. Então, enquanto designer de conteúdo, eu sempre utilizo esses recortes de mim para pensar como eu sou essa pessoa que está construindo conteúdos, organizando informações e trazendo informações a pessoas também, a grupos de pessoas, né? Então, quis trazer isso aqui também porque eu achei bem importante. E aí, a gente lá aqui durante a minha apresentação, eu vou trazer dois momentos. Um momento em que eu vou falar um pouco sobre como foi a minha experiência desenhando conteúdo para o público sênior, e vou falar um pouquinho de alguns perrengues, que a gente também gosta, né, de falar de perrengues. Eu vi que algumas pessoas falaram aqui sobre carreiras, então eu tô completando quase 2 anos aí de atuação, e vou falar um pouquinho também sobre perrengues na carreira e perrengues de atuação com algumas ferramentas também. Então vai ser bem interessante. A gente começou a desenhar uma conversa durante essa experiência de freela, que aí eu não posso compartilhar todos os dados do projeto, porque ele foi confidencial, mas nós estávamos fazendo uma experiência de conversação para agendamento de consulta, né? Então era uma experiência de freela, eu estava chegando lá também super animado para o projeto, e aí a gente falou, tá, como que a gente vai entrar em contato com esse público, né? E aí a gente foi fazer uma pequena pesquisa para entender como as pessoas estão se relacionando com essas plataformas, principalmente o público sênior, né? Porque muito do contrário do que se pensa, né? Esse público tem interagido mais com essas tecnologias, mas aí a gente vai pensar nesses dois ambientes, né? Um ambiente onde essas pessoas estão sendo levadas para esses serviços, porque os serviços estão digitalizando, as plataformas também, as pessoas estão sendo incluídas nesse ecossistema. Eu gosto sempre de usar o termo ecossistema, porque eu entendo que quando eu utilizo o termo ecossistema, eu entendo que esse ambiente inclui diversas interações, sejam positivas, negativas, que influenciam o que eu produzo nesse ambiente e como as pessoas absorvem essas informações, né? E aí uma pesquisa de 2016 da Unesp, né? Então esse dado ainda já está bem desatualizado, com certeza muita coisa aconteceu. A gente tem até o panorama de Bots Brasil aí para complementar essas informações, né? Que 86% desse público utiliza telefone celular e dispositivo, né? O smartphone aí é um dos mais utilizados pelas pessoas utilizadas, os laptops também, né? E que a maioria desse público utiliza a tecnologia para comunicação, para objetivos sociais, para banco e finanças também, né? E aí complementar também com um dado de uma pesquisa do R7, que mostrou que existe um aumento, né? E aí, no caso, o que está de vermelho é o ano mais recente, em que a pesquisa foi realizada, e o que está de roxo é o ano anterior, né? É que teve um recorte da imagem. E aí a gente pode perceber um aumento muito grande de interação do público sênior com tecnologias, mas principalmente com estruturas de conversação, né? Lá nos Estados Unidos e em outros países, a gente tem visto que com a chegada da pandemia, muitas soluções surgiram, tanto no viés de trazer companhia para esse público, por meio de conversação e inteligência artificial, mas também para colher dados e informações de saúde e prestação de suporte, né? Então a gente vê que teve um grande salto aí, principalmente do público 60 a mais, que é um público que eu gosto de acompanhar nos meus estudos de design de conteúdo, e é um público que interagiu cada vez mais com essas estruturas utilizando a internet e principalmente tecnologias, né? E a gente tinha um problema que era a gente precisava construir uma experiência de conversação para agendamento dessas consultas. E a gente desenhou uma conversa, a gente fez toda uma jornada de conversação do ponto A ao ponto B, e o objetivo principal é que a pessoa conseguisse ir essa inteligência artificial para marcar o exame da consulta. E foi no momento em que a pandemia estava gerando diversas alterações, né, na forma como as pessoas estavam interagindo, principalmente com o espaço, né, e com essas instituições.
Porém, contanto, entretudo, né, que aí falei para vocês que vou trazer um pouquinho dos perrengues aqui nessa palestra, né, algumas coisas foram dando errado no meio do caminho. Depois que a gente projetou essa conversa, depois que a gente colocou em produção, a gente vai perceber que o número de interações estava bem baixo e que a gente não estava conseguindo alcançar esse público com essas conversas, né? E aí, quando eu estou construindo as conversas, eu sempre penso que estou frente a frente com essas pessoas, como se elas também estivessem tentando executar a marcação de consulta comigo, né? Lá no começo no começo da minha apresentação, inclusive, eu trouxe um áudio que eu gostaria de reproduzir aqui para vocês, que é o áudio da minha bisavó, falando sobre uma interação que ela teve com o WhatsApp, né? Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Gabriel, o que você e o Lucas mandam para mim? Vocês mandam as coisas bonitas para mim ver, mas depois apaga. Por que vocês não põem no meu WhatsApp? Faz igual os outros, manda para o WhatsApp que fica aqui toda a vida. A minha avó, ela tem cerca de 80 anos, né? Já, minha bisavó, que inclusive ainda está viva, né? E isso é uma interação dela com uma history que eu coloquei no WhatsApp, e ela sempre me questiona todos os dias, mesmo depois de explicações, do porquê que aquelas histórias ficam saindo de lá. Então ela me liga muito para falar: nossa, Gabriel, sua foto estava maravilhosa, mas por que sumiu? Por que as fotos ficam sumindo? Né? E durante essa experiência de conversação que a gente construiu, a gente percebeu também que as pessoas não estavam chegando até o meio da conversa, né? As pessoas não estavam nem passando de um quarto da conversa que a gente tinha desenvolvido. Então a gente foi procurar algumas informações. Eu, como designer de conteúdo, dentro desse projeto, estava acompanhado de um agilista e acompanhado também de um desenvolvedor e de uma pessoa de negócios. A gente foi refazer o processo e foi procurar, então, novas informações, né? Vamos fazer uma nova pesquisa para investigar por que as pessoas não estavam chegando no meio dessa que a gente tinha desenvolvido para fazer esse agendamento de consulta. O público dessa marca era um público 60 mais, localizado principalmente na região sudeste e centro-oeste, né? Então, foi um momento que acredito que, conversando com essas pessoas, inclusive, a gente analisou que a transição para a conversação já por si só já foi difícil, né? E aí a gente entendeu que a gente precisava aprender muita coisa antes de sair desenhando antes uma conversa. Porque as pessoas que foram incluídas nesse ambiente de conversação já estavam tendo experiências de usabilidades ruins com o serviço digital que elas tinham para marcar a consulta, e muitas nem tinham contato com esse produto digital e antes da pandemia preferiam ter acesso presencial a esses hospitais, a esses locais de marcação de consulta. Então, como eu, pessoa que está desenhando essa conversa, vou trazer essa pessoa para esse ambiente de conversação digital, sendo que antes também ela não teve uma experiência com o produto digital, né? Então, o desafio já começou aí, né? Porque a gente já chega no projeto com todas essas pretensões, e aí por isso que eu estou falando que eu vou trazer esses perrengues, né, para dentro do meu diálogo, que a gente chega até mesmo com esse ego, né, de estou desenvolvendo uma conversa, mas é super intuitivo, a pessoa tem o WhatsApp lá, quem não usa o WhatsApp, né? Todo mundo vai conseguir marcar uma consulta, vai ser incrível. E a gente tinha validado já com algumas pessoas e o processo tinha dado certo. Mas após colocar em produção, a gente viu que, na verdade, não. As pessoas não estavam interagindo com a conversação. Então, alguma coisa estava acontecendo. E qual que era o contexto, né? E aí, novamente, estou utilizando o termo ecossistema, né? Qual era o ecossistema desse problema todo que a gente estava percebendo, né? O isolamento social é a digitalização dos serviços, né? Uma grande utilização desse público por serviços voltados à saúde, bancos e área financeira e comunicação, que já era algo recorrente, mas ficou mais forte ainda durante a pandemia, né? Mas uma coisa interessante que eu pude perceber, que eu até falei agora há pouco nesses minutos de apresentação, foi que grande parte desse público não tinha contato com os produtos digitais dessa empresa e preferia fazer a marcação das consultas presencialmente. Então, muita gente, quando a gente conversava, dizia a seguinte coisa: poxa, a pandemia chegou, eu tive que ser obrigado a utilizar um produto, tive que ser obrigado a conversar no WhatsApp com uma pessoa, mas eu nem utilizava o aplicativo.
Então, peraí, vocês estão querendo me introduzir dentro de um ecossistema, dentro de toda essa questão da usabilidade digital, mas já antes eu não fui introduzido no que vocês estavam lançando de novidades, né? E isso é muito interessante para a gente pensar como as soluções estão sendo desenhadas atualmente, porque a gente tem essa visão, né, de que a inovação está andando para frente, e muitas vezes esses projetos de inovação e essas soluções digitais não estão visando um público completo, né? Estão visando um público de faixa etária aí 30, 40 anos, né? E os outros públicos não estão sendo colocados dentro dessa esteira, né, de produtos digitais que estão inovando, entre aspas, né, e trazendo essas novas soluções. Grande parte do público que a gente conversou, por exemplo, não se via nas soluções e não via praticidade nos serviços. Então, para a gente foi um desafio muito grande, porque as pessoas já não viam praticidade no serviço. Então, a conversa, né, os ambientes de conversação, estruturas de conversação dentro desses serviços, era em muitos momentos o lugar onde a pessoa conseguia um suporte, conseguia uma comunicação, e um local que grande parte desse público sabia que ia chegar alguém para conversar e ela ia conseguir acessar o humano de alguma forma, né? Um outro contexto interessante também que a gente analisou foi a questão dos planos de saúde, né, e principalmente da marca que a gente estava analisando. A gente teve um crescimento grande de terapias online e de carteiras de saúde também digitais, agendamento de consulta online e essa questão do atendimento também, né? Poder falar com o atendente, poder agendar a consulta, poder pegar informações sobre a consulta agendada e enviar uma receita médica, enviar um comprovante de atestado médico. Tudo isso surgiu com toda essa questão do innovation, né? Mas esse público ficou para trás, porque esse público já não estava conseguindo ter uma boa usabilidade com o serviço digital e também não conseguiu migrar para esses serviços e utilizar grande parte desses serviços, como serviços de terapia online, carteirinhas de plano de saúde online também e marcação de consulta. Então a coisa ficou meio embolada no meio de campo e a gente entendeu que o conteúdo tinha um papel muito importante ali, que as pessoas precisavam se informar sobre como usar antes de chegar na experiência, agendar uma consulta. E a gente estava vendo durante o processo de desenho da conversa, de forma até errada, o caminho feliz, né? A pessoa vai entrar, vai agendar a consulta, vai receber um feedback, e nós vamos enviar e-mails e SMS para fazer essa confirmação. Mas como eu falei, grande parte desse público não tinha noção também de como usar o próprio serviço, né, anterior à conversa. O aplicativo do plano de saúde já era um desafio para muitas pessoas. Então, para mim, também foi um desafio levar essas pessoas para o ambiente de conversação e lá trazer alguma comunicação que fosse direcionar elas da forma correta. E aí a gente tem aqui, né, trouxe só para exemplificar, né, os 10 tipos de inovação, né? Então a gente tem aí as inovações que estão andando com viés de configuração, né, rede, estrutura e processos, oferta também, né? Então desempenho do produto, o sistema do produto e a experiência, né, onde a gente tem canais, serviço, envolvimento com o cliente e a marca. Mas antes é interessante a gente pegar um bule, esquentar uma água e tomar um cafezinho com essas pessoas. E a gente entendeu que isso era muito importante durante a construção das nossas conversas. Porque a gente estava andando com o processo de construção de um serviço que seria, em tese, muito intuitivo, tecnológico, que as pessoas não estavam utilizando. Então a gente foi conversar com essas pessoas para entender o que estava acontecendo, né? E aí, grande parte desse público a gente conseguiu acessar por meio de chamadas telefônicas ou outros formatos, né? Por conta da pandemia e o isolamento também, que foi foi um empecilho para a gente nesse processo de entrevistar essas pessoas, entender o que estava acontecendo de errado na jornada de conversação. E aí a gente tem todo o design dessa conversa, né? A gente cria o contexto, explora as necessidades, faz o desenho da conversa, entrega, acompanha e depois todo o processo de refinamento da conversa, vê de novo as necessidades e os objetivos dessas pessoas 60 a mais dentro desse processo de agendamento de consulta, um novo desenho dessa conversa e novamente jogar a conversa para mar aberto, onde ela vai ser estressada e novamente utilizada para gerar insights que vão fazer a gente sempre estar escalando e aprimorando essa experiência de conversação. Mas aí a gente teve que rever a nossa mesa de trabalho, né? Porque a gente percebeu
que a gente tinha um guia de tom e voz que os designers utilizavam, porém, nosso guia de tom e voz não era intuitivo. E aí isso coloca em voga toda essa questão até mesmo das ferramentas de trabalho, né? Porque em muitos casos a gente tem um guia de tom e voz que está lá e é um documento extenso para a utilização de toda a equipe, mas as pessoas que estavam no processo de construção da interface e desenvolvimento e outras etapas do processo, para além da experiência de conversação, chegavam para a gente e falavam, olha, bacana, incrível esse documento, mas eu não tenho tempo para abrir um documento de 50 páginas, 40 páginas, eu não vou conseguir abrir esse documento agora. Então, isso deixava a gente, os designers de conteúdo sobrecarregados, porque a gente tinha que fazer um trabalho de ajuste da conversação sempre e de ajuste dos termos dentro do produto também, né? Porque as pessoas que estavam criando a experiência, seja de experiência dentro da UI, etc., não tinham esse tempo para revisitar esse material. E foi um aprendizado muito importante para mim, porque eu tive que criar um documento intuitivo para pessoas de UI, para designers de produto e para outros profissionais também, porque de nada adiantava ter um documento que era intuitivo só para o time de conteúdo, mas precisava ser intuitivo para outros times também. E a gente percebeu que a gente entrou no design dessa conversa com muito viés também. E aí a gente fala muito sobre essa cultura da contraposição, né? E a gente tem muito essa questão de, o novo vai contrapor o velho. Tá chegando uma tendência assim, galera, olha, esqueçam que vocês estão praticando, porque já surgiu uma coisa nova no LinkedIn, jogou tudo que a gente fez semana passada, todas as nossas horas de trabalho. E isso coloca muito em questão toda essa questão da inovação e como a gente está construindo essas soluções, né? Porque a gente entrou muito também com esse viés na construção das conversas. E a gente também tem que falar um pouquinho sobre etarismo, né? Quando a gente também pré-julga e a gente cria situações que incluem preconceito, que envolvem a idade de outras pessoas, né? E a gente percebeu que nosso processo de construção da conversa está envolvendo práticas etaristas e isso não foi legal, porque a gente estava acreditando que esses usuários vão conseguir super executar essa conversa, vai ser super fácil, mas a gente sempre pensa, né? Fácil para quem? E como a gente estava chegando até essas pessoas, né? E a gente percebeu que muitas dessas soluções de inovação estavam chegando com esse viés de inovação e de sobreposição. Então, vamos sobrepor o novo, vamos mudar tudo que você sabe sobre agendamento de consulta e vamos trazer algo super avançado. Mas, na verdade, a gente, na verdade, estava vindo contrapor algo, né? E a gente tinha que, na verdade, segmentar e continuar, né? E vou correr um pouquinho, porque eu sei que meu tempo está correndo. A gente também reveu as nossas formas de construir as conversas, né? A gente percebeu que os nossos formulários de pesquisa não alcançavam os nossos usuários. Muitos formulários eram enviados por meio do WhatsApp, por meio de Google Docs e outras plataformas, mas essas pessoas não conseguiam concluir a pesquisa e dar os insights que a gente precisava. A gente percebeu que a gente estava executando as pesquisas da forma errada com esse público também e que a gente deveria ter um pouquinho mais de atenção na execução dessas pesquisas, né? E aí um processo legal que a gente fez foi ligar para os programas de rádio, enviando perguntas para os ouvintes e falando, olha, a gente deixou uma caixa de bombom lá na Rádio Pitambeiras e a gente quer saber por que é tão difícil usar aplicativos de saúde. E aí os ouvintes começavam a mandar respostas e participar, e a rádio foi uma forma interessante que eu encontrei de conseguir chegar nessas pessoas mais rápido, porque eu percebi que os formulários de pesquisa não estavam chegando, né? E aí, por isso, a importância de realizar escutas ativas, né? E aí foi o que eu falei de que a conversa pode ser muito fácil, mas muito fácil para quem, né? Então, a gente alterou nossa forma de testar o conteúdo também. E aí tem uma fotinha ali no canto que a gente chegava para essas pessoas usuárias e a gente colocava os post-its e a gente falava, após essa resposta, você poderia colocar para a gente a forma como você acha que essa conversa poderia terminar? E aí aqui a gente, por exemplo, tem um exemplo, né, com conversa sobre Pix. E aí a gente tem 4 tipos diferentes de respostas para uma única sentença. E aí a gente pedia para a pessoa escolher o post-it ou posicionar melhor o post-it que tivesse mais a ver com a sequência daquela conversação. Isso ajudou muito a gente a aprimorar o design da conversa que a gente estava executando e tornou a conversa também tátil, né?
E aí também a gente percebeu que a gente precisava renovar os nossos territórios de escuta, né, para pegar os insights sobre os usuários. Então eu fui para programas matinais de rádio, fui para o metrô também, ouvir um pouco, conversar com pessoas que estavam nos assentos preferenciais do metrô aqui de São Paulo, e dialogar um pouquinho com essas pessoas, entender, poxa, como que está sendo a sua rotina, principalmente nessa pandemia, para agendar consulta, o que está acontecendo, né? Você acha que é um processo difícil? Como que você acha que esse processo poderia ser mais fácil? Também conversei muito no elevador com vizinhos, né? E em feiras de bairro, né? Então a gente percebe que é um público que gosta muito de dialogar e de conversar, e principalmente colocar para fora suas dores e necessidades utilizando coisas, né? E aí coloquei só como um exemplo ilustrativo o orelhão aí, né? E aí, quando a gente está fazendo esse processo de construção dessas conversas, é muito importante também a gente pensar que a nossa língua é um território de constante disputa e que a gente está sim construindo conversações para um produto digital, mas que nós somos pessoas envolvidas dentro de todo um sistema comunicativo desse país, que é o Brasil, né? Então, existe toda uma norma que foi considerada culta e foi construída em cima de um único ideal, e isso influencia a forma como a gente vai construir essas conversas. E principalmente, no meu caso, como uma pessoa de 24 anos, desenvolvendo diálogos para um público que eu não faço parte, né? Então, por isso que eu trouxe essa referência, né, até das oralituras dos povos africanos, para dizer que a língua é um território de constante disputa, e que é muito importante para nós, como designers de conteúdo, participar dessa alteração para que a gente não traga sobreposições, mas que a gente também traga segmentações, porque o campo semântico desse público, principalmente durante a pandemia, foi diminuindo de tamanho e a gente foi percebendo que palavras de outros públicos foram entrando nos designers das conversas e a gente chegava para entrevistar as pessoas e falava, nossa, mas a conversa que está utilizando a conversa que você utilizou no design desse chatbot, eu desconheço esse termo é da juventude. Então a gente percebeu também que novos termos estavam sobrepondo termos que já estavam presentes no campo semântico dessas pessoas usuárias. E aí trouxe aqui uma referência muito importante para minha compreensão desse trabalho, que é o livro Preconceito Linguístico, do Marcos Wagner. É muito importante também para nós, profissionais, estudarmos linguística, estudarmos sociolinguística, para a gente entender como a língua está se organizando no território que a gente está, porque isso influencia a forma como a gente está colocando conteúdo nesses produtos, porque eles estão dialogando com usuários e estão no território nacional, né? A gente também reviu o registro do nosso Guia de Tom em Voz, e a gente levou o Guia de Tom em Voz para dentro do Figma e fizemos ele numa versão Pocket. Agora também vou finalizar aqui, né? Só dizendo mesmo sobre a forma como a gente retrata essas pessoas dentro desses ambientes, né? E sobre essa questão da contraposição. O exemplo tá aí, né? Veio o termo cringe, né? Para mostrar para a gente sobre essa questão dos encontros de gerações, né? E a noção do que tá velho, ultrapassado, e do que tá adiantado e à frente do seu tempo, né? Para a gente também colocar essas estruturas em debate. E por último, trazer aqui uma estatística, né, de que 60% das pessoas entrevistadas, 60% das pessoas entrevistadas não se sentiu à vontade dialogando com as estruturas de voice bots também. Isso foi um desafio para a gente, e que esse público foi se sentiu muito assediado por golpes, né, durante a pandemia. Então, para a gente também foi um desafio, quando a gente fazia transbordo para a figura humana, trazer confiança para essas pessoas de que elas estavam falando com alguém que ia sanar o problema e ajudar no agendamento da consulta. Por último, lembrar do nosso papel ético como profissionais no desenho dessas conversas, né? Qual o nosso papel no desenho dessas conversas? Eu estou estudando práticas de mercado, mas eu também estou estudando a forma como a língua está se organizando no território nacional e como esse público está entrando em contato com esse campo semântico. Isso é muito importante para a forma como a gente construir conversas éticas, conversas próximas, e para também que a inovação não ande apenas para um único segmento, para que o outro segmento seja empurrado dentro do outro, né? Mas acho que é isso, cheguei no meu final e quero agradecer ao convite de vocês e agradecer a conversa. Sou Gabriel Pera, estou lá no LinkedIn, estou disponível para conversar, e agradecer a todos vocês, gente.